E aí galera, bom dia. Hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os capacitores, né? Não só sobre ele, não especificamente sobre eles, mas como você deve fazer para descarregar um capacitor passo a passo, sem prejudicar, né? O circuito, a parte interna dele, né? Sem prejudicar a barra do dielétrico, sem prejudicar o líquido que estabiliza, né, a eletricidade, né, a carga elétrica por dentro dele, porque isso aqui é um componente, parece ser bem resistente para rodo, mas quando você descarrega ele fazendo um curto total, dessa forma aqui, ó, deixa eu pegar aqui alguma parte condutora, aqui uma parte que é bem condutora de eletricidade, essa chave Phillips aqui, quando um capacitor desse está com uma carga de, vamos supor, já que isso aqui é 63 volts, né? O máximo é 63. Ele não vai estar ligado em um circuito que passa dessa tensão elétrica. Mas vamos supor que lá onde esteja ligado na alimentação tem vindo os 40 volts, 43 volts. Quando você vai testar ele, você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é descarregá-lo, né? O total, descarregar a carga elétrica dele total. Quando você vai testar ele no para testar a capacitância dele em farad. Mas não faça isso, esse curto aqui, tá certo? Ó, não faça isso, esse curto direto. Porque isso aqui vai prejudicar o capacitor e vai diminuir a vida dele, né? Ele vai perder um pouco da eficiência. E também um capacitor com essa capacitância aqui, ó, olha, 2200 microfarad. Um capacitor que mesmo depois que desenergiza ele, depois que desliga o circuito, que ele tem armazenado essa carga em carga em volts, ele ainda vai permanecer com essa carga em volts aqui por um determinado tempo, né? Um tempo bem longo por conta dessa capacitância dele, que é muito grande. Aqui tem um capacitor que tem uma capacitância menor, 220. Em base, ele iria talvez passar uns 15 segundos depois para descarregar, depois que fosse desenergizado, tá certo? Aqui tem um grão de alto valor, ele não é novo, mas era o único que eu tinha aqui com esse valor e que funcionando, 3.300 microfarad. Demora mais para descarregar do que um de 2.200, certo? Isso aqui tem 1.100 microfarad a mais. Queria ter arrumado um capacitor de 1 farad, né? Mas infelizmente eu não consegui, por aqui não vende. Só tem que conseguir arrumar isso aqui de 3.300 microfarad. Para quem não conhece essa simbologia que parece um U, é o micro. Micro é 1 dividido por 1 milhão, certo? Em notação científica, 1 dividido por 1 milhão é 1 vezes 10 elevado a menos 6, né? Já que 1 milhão tem 6 algarismos após o primeiro algarismo, né? Tem 6 algarismos após o primeiro, dessa forma. E também, galera, você também tem que aprender a descarregar esses capacitores de corrente alternada, né? Que aqui é um de corrente contínua. Você pode descarregar esses capacitores aqui eletrolíticos polarizados. Você pode descarregar eles com um resistor de 1K. Como assim? Um resistor de 1K ohms, né? É bom se você tiver um de potência mais alta. Você pega um resistor de 1K ohms e coloca de uma extremidade à outra. E assim a carga dele será dissipada no corpo do resistor. Deixa eu olhar se eu tenho um resistor aqui de 1K. Mas eu acho que um de 1/4 de 1 watts também cairia bem, tá certo, galera? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, galera. Tem um resistor de 1K aqui, tá bom? Ele não tá novo, mas o importante é que ele tá com o valor único dele total, né? Incluindo a tolerância. Para descarregar um capacitor, galera, desses de corrente contínua, de tensão mais ou menos baixa, né? Não de 400 volts, que se um capacitor tiver na parte de 400 volts, você não pode fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui para descarregar. Ó, aqui no máximo 80 volts. Isso aqui pode ser prejudicial um pouquinho. Mas um de tensão menor, 150 microfarad de 400. Aqui também tem tensão alta, um pouco alta. Aqui não tem nenhum de tensão baixa não. Tensão muito baixa nessa aqui pode ser um pouco prejudicial à sua saúde. Mas a maneira correta, ó, é de pegar essas duas extremidades aqui do resistor, ó, e fazer contato com as polaridades aqui do capacitor dessa forma. E talvez deixar por uns 3 segundos ou 4, tá certo? Isso com o capacitor carregado. Eu vou carregar esse capacitor aqui, ó,
Esse capacitor aqui é de 220 microfarad. Tá focando direito não, né? Mas vai focar. Por 385 volts. Vou carregar ele aqui com a tensão elétrica de 12 volts. Então eu vou medir aqui com o multímetro. Vocês verem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e medir. Pronto, ó, aqui na minha fontezinha de bancada, né? Ó, tensão de 12 volts, ó. 12 não, tá ligado na de 5, é verdade. Ah não, tá errado, é porque tá com mau contato. Tá aí 12 ponto... mau contato. 12.3, tá certo? Aí eu vou carregar esse capacitor com essa tensão elétrica. Aqui, ó, obedecendo as polaridades, né? Aqui com negativo. Vamos lá carregar esse capacitor. Pronto, ele está praticamente carregado. Outra coisa, não vai inverter as polaridades não, porque senão o capacitor pode chegar a explodir. Agora vamos medir aqui a tensão elétrica presente dentro desse capacitor. Olha aqui, ó. Vamos medir aqui essa tensão aqui ainda. Ó. Olha como ele demora a descarregar. Para ele chegar em 0 volts, né? Ou milivolts, ele vai demorar um pouco. Aí com o resistor. Vamos pegar aqui o resistor. Ó. Eu vou pegar aqui e colocar aqui, tá certo? Ó. Fazendo contato com as duas extremidades, ó. Tá certo, ó. O resistor até aquece um pouquinho, mas isso é normal. Isso é o nosso querido efeito físico, né? O efeito Joule. Aí agora eu volto e vou medir novamente. Olha aí, ó. O capacitor já está totalmente descarregado, tá certo? Isso aqui é basicamente um testezinho que você pode fazer para descarregar o capacitor. Se você vai descarregar o capacitor de corrente contínua, já é outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, né? Espero, eu vou falar logo. Com um resistor desse de 1K, esse aqui é de... eu acho que esse aqui é de 1,5 watts. Tá certo? É de 1,5. Ele pode descarregar... Um resistor desse aqui, ele pode descarregar até um capacitor de 400 volts, tá certo? É porque, galera, você nunca vai precisar descarregar um capacitor de alta capacitância, porque é muito raro um circuito com capacitor de uma capacitância em farad maior que essa daqui, ó, 3.300. Agora, se você fosse descarregar um capacitor de 1 farad, 2 farad, né, que é muito alta, uma capacitância muito alta, você ia utilizar outra coisa, lâmpada série. Mas já que é capacitores aqui mais utilizados nos circuitos elétricos, esses aqui que são os grandes, né, eu trouxe só os grandes aqui para o vídeo, para mostrar para vocês. Você pode estar descarregando ele com esse resistor. Se você não quer, se você quer prevenir levar um pequeno choquezinho, né, porque por conta do jeito que você vai estar segurando o resistor, você pode fazer o seguinte: compra umas pontas de prova aqui do multi, igual essas aqui, ó, de um multímetro. Você pode pegar aqui um fiozinho e soldar em cada extremidade dessa, né, ó. E pronto, ele vira como se fosse, vira praticamente um descarregador de capacitor isolado, né, isolar com fita isolante, né. E é dessa forma. Aí, galera, outra coisa, os capacitores de poliéster, né, que é o capacitor de corrente alternada, né, não é só esse, tem também outros. Mas só porque esse capacitor aqui é o capacitor que mais armazena carga, porque o valor em farad desse capacitor, né, o valor capacitivo dele é maior entre esses capacitores de corrente alternada. Para descarregar, onde eu dou a vocês é utilizar a lâmpada série. Ou então descarregar utilizando, né, lâmpada série. Não, lâmpada série é para outra coisa, eu tô confundindo as coisas. É você utilizar uma lâmpada desse tipo aqui para descarregar ele, porque não vai um segundo ela descarrega. Ó, uma lâmpada dessa daqui, ó, você pode colocar ela num bocal de uma lâmpada e pega os fios dela, né, e coloca em contato aqui com esse capacitor, certo? Essa lâmpada vai acender tão instantaneamente
e ao mesmo tempo, em uma fração de um segundo, esse capacitor irá descarregar por total, né? E essa carga elétrica será convertida em energia térmica e dissipada pela lâmpada, tá certo? E dessa forma que a gente descarrega capacitores, tá certo, galera? Tanto o capacitor de poliéster de corrente alternada, não tá nem focando, tá? Agora focou. Quanto o capacitor, né, de eletrolítico polarizado, né, de corrente contínua, mais presente no nosso circuito, tá certo? E aqui, galera, o jeito básico de descarregar capacitores. Aqui utiliza o resistor de 1K, 1K ohms, 1000 ohms. E aqui utiliza a lâmpada. A mais associável é a incandescente, tá certo? E valeu, galera, era só isso mesmo que eu ia passar para vocês hoje.